Olá, querido, querida, boa noite, graça e paz do nosso Senhor. Eu gostaria então, nessa noite, de mais uma vez com você, compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesse tempo. Eu gostaria assim, então, como nós já colocamos no grupo, nós vamos falar nessa noite sobre um tema que está bastante comum no nosso tempo, no cenário que temos vivido, um cenário pandêmico, um cenário de pandemia, um cenário de uma, uma questão que virou tão alarmante, tão preocupante, tão triste diante do nosso cenário, e como nós temos, mais do que nunca nesse momento, de lidar com a morte. Nós não gostamos de lidar com a morte, nós não gostamos de pensar a morte. Acredito que sejamos a religião, enquanto cristãos, que mais ressignifica, que mais traz um significado à morte do que qualquer outra religião, mas mesmo assim, nós relutamos em pensar e não queremos experienciar a morte. Mas eu queria, em primeiro lugar, começar falando com você de que a morte nunca foi um projeto de Deus para a humanidade. Isso você tem que ter bem claro no seu pensamento, que a morte é um acidente de percurso. A morte não foi algo planejado por Deus que o homem passasse. Portanto, nós conhecemos que ao longo das escrituras nós percebemos todo o desfecho de redenção da humanidade, porque este havia caído na representação da humanidade, que foi Adão, e ali o homem vivia de eterno gozo na presença do Senhor, e ele tinha, desculpe, e ele tinha total acesso, uma vida integral diante do Senhor, com todas as suas questões, quanto à sua vivência em todas as questões que se imagine estruturalmente, economicamente, biologicamente, sua questão com o seu corpo, sua questão com o outro, sua questão com o mundo, com os animais e principalmente com o próprio Deus. Então, nós temos que entender que a morte é algo que sempre nos trará um choque muito grande, visto que o nosso projeto, o projeto divino enquanto para a humanidade era um projeto de vida eterna e de relacionamento com ele, que gerava total equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Só que, após a entrada do pecado, houve uma ruptura no nosso relacionamento com Deus e também a nossa relação com o tempo, visto que, a partir do pecado, o homem passaria a viver um tempo determinado de vida. E, ao final da vida, nós experienciamos o que chamamos de morte. Então, nós temos que pensar que a morte é um acidente de percurso. A morte é algo que acontece como uma das penalidades diante da diante daquilo que nós fizemos com o mandamento do Senhor, que deveria ser cumprido e que não foi, devido à nossa conduta a favor do pecado e não da ordem explícita pelo Senhor. Portanto, eu quero que você pense nisso, que desde Adão a morte é algo a ser enfrentado pelo ser humano. A morte é algo e um problema que devemos pensar. E pensando nesse contexto, e eu sei que isso é difícil de pensar, de analisar, mas eu quero convidar você a pensar nisso nessa noite comigo,
E quando nós passamos por este processo de vivenciar de perto a morte, e eu acho que o cenário que temos vivido é um cenário nunca antes imaginado, quanto a proximidade, tanto a questão de notícias, quanto a questão de pessoas próximas, quanto a questão de medo diante da morte. Nós podemos ver que nunca passamos por isso como estamos passando agora. Portanto, quero pensar com você que diante desse cenário de morte existem processos que passamos ao enfrentar a morte. E isso chamamos de luto. Luto é essa questão que vivemos referente à perda, diante da perda. E nós estamos aqui pensando em uma perda biológica, em uma questão de vida e morte. Mas há também luto quanto a esse cenário de pessoas que foram desempregadas e estão em processo de luto porque não conseguem atingir a sua renda ao final do mês. Existe a questão do luto quanto àqueles que não têm mais esperança diante do futuro. Então, nós podemos pensar em diversas áreas quanto ao luto, mas eu queria pensar com você sobre especificamente a questão do luto referente à perda física, ou seja, referente à morte. E nós temos que pensar que a ideia de luto, de morte, de todo esse processo, ele libera em nós um conceito que seria o conceito de angústia. A angústia é o pensamento de que eu não consigo resolver a situação que me foi colocada diante das minhas circunstâncias. Eu não consigo resolver. E eu acho que o cenário que temos vivido é um cenário de angústia, porque nós vemos o que tem acontecido e não temos ferramentas, não temos capacidade de modificar a condição que temos vivido. E isso gera em nós não só o luto, mas também esse processo de angústia. Portanto, eu quero pensar com você nesta noite sobre essa situação que temos vivido, o luto, a situação de muitas pessoas terem perdido sua vida devido a um vírus em um curto período de tempo. Isso deve ser pensado nas nossas vidas, isso deve ser analisado. Então, nós vamos pensar nessa noite a respeito do luto, do processo de luto, como acontece o processo de luto, e nós vamos, então, pensar nisso baseado no texto de segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, em que o rei Davi perde o seu filho este que foi fruto de uma relação ilícita com Betseba, e isso foi algo complicado, porque a sua relação com Batseba foi uma relação em que ele tramou a relação com ela, e assim o marido de Batseba, Urias, morre no campo de batalha, e nasce então o filho de Davi, e diante disso, diante desse pecado cometido por Davi, ocorre então a repreensão do profeta Samuel, e após isso ocorre a morte de seu filho. E então Davi inicia ou vivencia o processo de luto diante de uma perda. E é diante desse texto, é nesse texto que nós iremos trabalhar nessa noite, pensando sobre o processo do luto. O que seria isso? Como a nossa mente processa o luto? Como vivenciamos isso diante do Senhor, não esquecendo a realidade de como Deus trabalha e cuida de nós diante desse tempo. Portanto, nós vamos então pensar nesta noite, e eu sei que não é um tema
comum de se tratar, mas é um tema muito importante, muito relevante no nosso tempo, e como Igreja do Senhor, como resposta diante de uma sociedade, nós temos que estar preparados para esse tipo de circunstância. Portanto, nós temos que pensar sobre a vida, e esse tempo tem deixado a gente um tanto quanto reflexivo a respeito da nossa vida, do significado que temos dado à nossa vida, se a nossa vida tem significado, se os significados que nós anteriormente dávamos às nossas vidas, na correria do dia a dia, na dinâmica da nossa vida, eu acho que esse tempo fez a gente parar para pensar no que realmente importa, o que realmente importará para você após um período de pandemia como este. Isso é tempo de repensarmos a nossa saúde, repensarmos as nossas relações conosco, como eu penso a respeito de mim mesmo, como eu vivencio a minha relação com o outro, sabe? Uma coisa que eu creio que vai trazer uma tamanha contribuição dessa pandemia na nossa vida seria a questão de olhar para o outro de forma mais carinhosa, de olhar para o outro não como mais um nesse cenário, nesse teatro social em que vivemos, em que na dinâmica, como alguém, somente alguém que pega uma condução comigo, mas ver o outro como um sujeito que merece cuidado, que merece atenção, merece ser escutado, e as suas mazelas precisam ser tratadas. E de outra forma também as outras pessoas ouvir a nossa posição, a nossa condição, a nossa dor e o nosso sofrimento diante de um ato de uma questão de fragilidade. Então é a respeito disso que pensaremos nessa noite. Um tema relevante e que eu espero que você pense a respeito disso. Portanto, nós vamos ao texto em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, peço que você acompanhe comigo, no capítulo 12, 2 Samuel 12, e nós leremos, é um texto longo, mas eu peço que você acompanhe, porque não voltaremos a ele, traremos apenas algumas visões dentro do texto, mas eu peço que você acompanhe comigo. E assim eu peço perdão por não poder projetar hoje o texto, mas eu peço que você acompanhe aí, tá bom? Assim diz o texto da palavra do Senhor em 2 Samuel 12, verso de número 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: a criança é morta? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu,
Tu levantaste e comeste pão, respondeu ele. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que o jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará a mim. Quero pensar com você, então, nesse texto, nesse cenário que o texto nos apresenta, de luto que o rei Davi vivenciou. E nós podemos ver, então, que esse texto nos fala que o rei Davi passou processos de luto durante a sua vida, durante a sua vida como rei, a sua vida como alguém que, após já um bom período da sua vida, foi alguém que vivenciava muito a questão de guerra, era um líder de batalha, era um rei, que vivenciava esse cenário de guerra, era uma circunstância de morte. E eu quero pensar com você que talvez no início de toda essa pandemia, as mortes eram apenas números. Mas quando as estatísticas começaram a ser preenchidas por conhecidos nossos, a situação mudou. Quando a perda e o luto bate à nossa porta, a gente tem que reinterpretar toda a situação. Porque talvez se chegassem a Davi e dissessem que o filho de um rei qualquer houvesse morrido, talvez Davi sentisse sim a dor, mas não da forma como o seu próprio filho morrendo. Então é tempo de pensarmos que quando a dor bate à nossa porta, nós temos um outro olhar diante das circunstâncias. E então se evidencia esse cenário de angústia. E nós podemos ver que Davi, ele passa por esses processos de luto. Veja que ele jejuou enquanto a criança ainda estava doente, ele jejuou ao Senhor, orou e esteve prostrado em terra diante do Senhor. Mas o que fazer quando o Senhor não livra da morte? O que fazer quando o Senhor leva para si? O que fazer quando os servos do Senhor são levados por uma pandemia? O que pensar? Como vivenciar isso? Porque enquanto a criança esteve viva, o rei Davi esteve clamando e intercedendo diante do Senhor pelas vidas. Talvez seja o tempo que o Senhor nos desperta a intercessão pelas vidas. Talvez seja o tempo que o Senhor nos leva, durante esse período de luto, a interceder pelas vidas, a orar pelos que estão entubados, a clamar, porque o rei Davi buscou a Deus pela criança. Ele jejuou e passou a noite prostrado em terra. E eu volto a dizer que quando talvez o rei Davi não fizesse isso, se viesse uma notícia em carta de que alguém de um reino distante havia adoecido, talvez ele não se prostraria diante do Senhor dessa forma, porque quando é próximo nosso, a gente sente mais. Mas eu quero que você pense nessa noite sobre isso. Qual tem sido a nossa atitude diante do luto? Diante da incerteza dos diagnósticos médicos? Diante da incerteza e da fragilidade do tempo que estamos vivendo? Qual tem sido a nossa atitude? A atitude de Davi foi clamar a Deus pela criança.
Pense, clame a Deus, mesmo durante a angústia. Como eu falei, o momento da angústia é aquele que vemos a situação, sabemos às vezes até a solução, mas não temos como fazer algo. Então, existem algumas questões dentro da questão do luto, que a psicologia nos ajuda quanto a isso também, que a aceitação de um determinado fato, e nós vemos isso muito presente nesse texto, a aceitação de Davi diante do luto, da perda. Veja o que ele fala. E as pessoas meio que questionam a ele, falam, como agora a criança estando morta, você come e bebe e se limpa? Como assim? E aí ele responde, enquanto ela estava viva e poderia assim melhorar e voltar a estar melhor e vivendo, eu vivi o meu processo de luto, mas agora que a criança é morta, o que posso fazer eu? Posso eu trazê-la de volta à vida? Então, nós podemos perceber que há uma característica muito interessante nessa fala de Davi, porque ele fala de aceitação. O primeiro processo, e eu quero que você pense, eu vou falar dentro dessa minha explanação sobre 5 pontos do processo de luto. 5 são os processos que acontecem durante a vivência de um luto. Mas eu quero pensar com você que a aceitação, antes de entrarmos nesses pontos, a aceitação, ela desconecta a nossa angústia. Aceitar o fato tira de nós essa angústia, esse peso. E nós podemos ver isso muito marcante nesse texto. Davi havia removido sobre seus ombros a culpa, a angústia, porque ele entendeu e aceitou. A aceitação é o primeiro processo para nos desvincularmos de toda essa culpa e de toda essa angústia diante do luto. Mas nós temos que pensar, por outro lado, que se não aceitamos a situação, e existem pessoas que vivem há anos num processo de luto, perda de um filho, perda de um pai, de uma mãe, de alguém muito próximo. Existem pessoas que vivem anos no processo de luto. Existem pessoas que carregam esse fardo há anos. E esse carregar da angústia gera culpa. Enquanto que no luto a aceitação da situação, ela nos liberta, por outro lado, carregar essa angústia, ela gera cada vez mais culpa no nosso coração. Portanto, eu quero pensar com você nesse texto sobre os 5 processos do luto, e eu quero então caminhar com você dentro do texto e perceber, em primeiro lugar, que o primeiro processo do luto, do período de luto, é o que chamamos de negação. A negação, como o nome já diz, é a não aceitação diante da circunstância. Seriam aqueles que no início talvez dissessem, quando começou a se sair nos jornais as matérias das primeiras mortes e das primeiras causas de uma possível doença, de um possível vírus que tinha atingido algumas regiões do mundo, seria, em primeiro lugar, a negação. Não, isso é uma barganha, isso é uma situação da mídia para abalar a economia mundial, para abalar as estruturas e, enfim, a negação é o primeiro processo diante do luto. E existem pessoas que vivem o luto, a perda, o processo de perda, e vivem a negação há muito tempo. Existem pessoas que no processo de luto conseguem sim ressignificar, e nós vamos pensar nisso mais à frente,
conseguem ressignificar esse luto, mas existem aqueles que não, que ainda estão presos ao primeiro processo, que é o processo de negação. E esse processo pode durar meses até que se entenda realmente que houve uma ruptura. Claro que é a perda de uma relação, é a perda de um vínculo. Eu, nesse período de pandemia, eu perdi uma pessoa relativamente que foi próxima a mim durante um certo período da minha vida, um instrutor de estágio em que eu, durante o meu período de ensino médio, eu estagiei. E esse homem foi meu instrutor de estágio, um homem, virou um amigo, e rapidamente nos vem a notícia do falecimento, e isso nos choca, porque é a ruptura de um vínculo. E se tratando de morte, é um vínculo que nunca mais será restabelecido. Então, a primeira coisa que se passa no período de luto é a negação. E essa negação pode acontecer durante alguns meses, mas ela pode durar talvez anos, ou talvez até uma vida inteira, negando uma certa situação de luto que deve ser superado. Porque o texto nos ensina que o rei Davi ficou prostrado, sim, vivenciou o luto, e é muito importante vivenciá-lo. Mas ele não só fez isso, mas ele conseguiu ressignificar aquilo que ele viveu enquanto sofrimento. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com você que houve esse processo de negação diante da situação que Davi viveu com a perda da criança, mas nós podemos ver que ele chega a uma etapa em que o texto nos assinala que o rei Davi, de certa forma, já estava preparado para isso, porque houve a visita anteriormente do profeta Samuel, que deixou tudo às claras diante dele, que disse que o Senhor viria com juízo diante do ato que ele cometeu. Mas, comumente, isso não acontece, e os processos de luto, em primeiro lugar, é a negação do fato ou da perda, e nós vimos que isso pode acontecer durante um longo período da vida, mas que é necessário vivenciar, é necessário passar por essa etapa para chegar assim ao segundo estágio, que seria o estágio de raiva ou de vingança, e misturado com raiva seria agora esses sentimentos sendo colocados para fora. Anteriormente, o processo de negação é um processo mais introspectivo, mais fechado, como vimos que o rei Davi, ele, porém, não quis comer com eles. Portanto, é um processo mais pessoal, é ainda um processo de entender essa perda. Enquanto que, em segundo lugar, já é algo mais de emoção, é uma emoção sendo esbravejada. Nós podemos pensar isso em Jó. Jó vivenciou isso, e, em certo momento, depois de passar pelo período de negação e questionamento do Senhor, ele meio que fica com raiva e chega a esbravejar. Em certo momento, diante das perguntas que ele faz ao Senhor, ele evidencia um certo ponto de raiva, de como assim isso está acontecendo? E esse segundo processo não é só de raiva, mas é também de questionamento, por que isso acontece? Eu acho que nesse período de pandemia você pode ter se perguntado por quê? Por que um grande amigo? Por que um parente próximo? Por que um filho? Por que um pai? Por quê? Sabe? E é interessante porque nós queremos respostas sempre. Nós precisamos de respostas, e talvez as respostas que nós queremos, e eu penso então numa prova, né? Uma prova, nós nunca queremos
uma prova argumentativa, ou seja, uma prova que tem que escrever muito, mas a gente sempre quer uma prova objetiva, em que é só marcar X. E às vezes a gente acha que a nossa vivência com Deus e a nossa vida cristã é uma prova de marca X, mas não é. A nossa vida não é um jogo de respostas prontas. A vida cristã é uma vida de altos e baixos, é uma vida de constância na presença, mas uma vida marcada também por tribulações e por momentos de altos e baixos. E o luto evidencia isso. E são coisas tão interessantes, porque são as questões mais importantes da vida. Talvez os momentos mais importantes e mais marcantes da nossa experiência humana sejam o momento da vida, do nascimento, da alegria, do recomeço. Crianças e veja, comercial de bebê. Veja como é maravilhoso ver um comercial da Johnson Baby. É lindo ver crianças nascendo, crianças cheias de vigor. Enquanto que pensarmos em comercial de cemitério é algo que a gente fica até com medo. Porque a nossa vida não está, como eu falei no início, preparada para vivenciar a morte. Então, em primeiro lugar, nós passamos pela negação, em segundo lugar, essa raiva que vemos muito presente em Jó, uma certa raiva misturada com questionamentos muito marcantes. Por que o justo sofre? Por que aquele que é bom aos olhos da sociedade, ou aos olhos nossos mesmo, de forma... Por que sofre? Por que existem tudo isso? Sabe, são questões que estão na nossa mente atualmente, principalmente também quando pensamos no processo de luto. E assim, nós vamos ver ao longo desse texto que ele vai nos falar um pouco disso, que enquanto ele estava vivenciando o processo de luto, ao 7º dia, veja que foi ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se lhe afligirá. Então, o que é que o texto está falando? Quando a criança ainda estava viva, ainda tinha chances de recuperar, o rei Davi não dava bola para a gente. Imagine agora que a criança é morta. Como reagir diante de uma notícia? Como entregar uma notícia de óbito, de falecimento? É muito complicado, mas você deve pensar, se você tiver essa tarefa tão difícil, não pense em responder de forma rápida, de anunciar a pessoa de forma abrupta. Não. Entenda que a resposta também deve ser um processo, porque dependendo de como a mensagem, de como a resposta do luto for dada, isso pode trazer problemas naquele que escuta, pode ser um choque emocional muito grande. Então, até mesmo a forma como se dá uma notícia de luto, de falecimento, é algo muito importante também para o processo de luto, porque essa pessoa passará pela negação, sim, mas ela passará de uma forma mais tranquila, se é que existe essa forma, porque se foi algo assim muito na cara, isso vai ser difícil de ser processado pela pessoa. Então, a questão de como eu passo essa mensagem também é importante. Veja que o texto nos fala disso. Os servos se questionaram: como nós vamos passar essa mensagem para essa pessoa agora? Como falar? E então, o texto diz que eles não precisaram falar, porque a pessoa percebeu. O próprio rei Davi percebeu e disse:
eles estão cochichando entre si, tem algo estranho. Então ele mesmo pergunta: a criança é morta? Eles dizem que sim, a criança havia morrido. Mas eu quero pensar com você então num terceiro ponto do processo do luto. Nós já vimos que a negação é um processo, que a raiva ou os questionamentos são também algo que acontece nesse texto e no processo de luto, mas em terceiro lugar acontece a negociação. O que é isso? O que é essa questão da negociação? E a negociação seriam as possibilidades. Aqui já é um processo de maior amadurecimento quanto à situação do luto. A pessoa já entendeu, ela já passou pela negação, ela já entendeu que aquilo é realidade, que aconteceu mesmo. Após isso, ela já vivenciou aquele momento de raiva, de questionamento, de raiva de tudo. E ela já está num momento de maior equilíbrio, por mais que ainda haja dor, haja processo de luto, é doloroso, mas a pessoa já está numa situação mais consciente da situação. E é a partir daí que se inicia a negociação, que seriam as possibilidades diante dessa circunstância. E veja que isso é muito marcante no texto. Esse processo é o que se inicia nesse texto. Veja que o rei Davi, ele já estava nesse processo, porque ele mesmo diz, no verso de número 20, parece que ele só estava esperando o diagnóstico para, assim, tomar esse outro processo das possibilidades. Veja, então, após a notícia da morte, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio a casa e pediu pão e puseram diante dele e ele comeu. Então veja que aqui o rei Davi ele já tem esse processo da negociação, que são as possibilidades. Mais à frente ele vai evidenciar isso, que é traçar novos caminhos. E aqui eu quero falar de ressignificar. E eu acho que essa pandemia tem nos trazido isso de ressignificar a vida, ressignificar as minhas relações, ressignificar tudo que temos vivido enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto relação, enquanto valor à vida. Valor à vida, sabe? Isso nos traz essa negociação, essas possibilidades diante da perda. E como nós podemos crescer, mesmo em um período difícil como esse, mesmo em um período que estamos em luto coletivo, de alguma forma, porque por mais que você não tenha perdido ninguém próximo, a dor do outro, meio que isso virou uma questão coletiva. Então é muito importante pensarmos a respeito disso, pensarmos que a questão da negociação são essas possibilidades diante da perda, e isso é o que marca esse texto da perda que Davi vivencia. E em quarto lugar é justamente esse período de aceitar a situação de outra forma, saber entender ou, de certa forma, interpretar qual o propósito disso. E eu acho que isso é muito importante, isso é uma das coisas mais importantes pensando em tudo isso que temos falado, porque é aqui que você vai entender a vontade de Deus. Enquanto seres humanos, nós vamos passar por todos os outros processos de negar. Enquanto humanos, o sofrimento vem. Vamos negar, vamos passar pelo momento de dúvidas, de raiva. Vamos tentar ressignificar de alguma coisa, de alguma forma na nossa mente. Mas é nesse quarto processo de entender o propósito de tudo isso que devemos pedir orientação ao Senhor. E é nesse momento que devemos estar entregues à adoração a Deus. E veja que texto às vezes até parece insano, porque o rei Davi, após a notícia do luto, ele vai à casa do Senhor e o adora. Como assim? Veja, se levantou, se lavou, ungiu, mudou as vestes. Veja, aqui
ele já viu já mudou a possibilidade. Aquele que anteriormente não queria nem comer com ninguém, queria ser aquele que é introspectivo, ele já está em outra fase. Agora ele já viu as possibilidades. Agora, este que estava só consigo, fechado para si, agora ele já conseguiu passar por esse processo e agora ele já se vestiu, limpou trocou as vestes. Porque antes, naquela cultura, haviam os chamados vestes de saco ou pano de saco, que era uma roupa que a pessoa usava para demonstrar que estava em luto, um período de luto. Então, veja que aqui agora ele já mudou as vestes, ele já se lavou, ele trocou as suas vestes, ele trocou realmente a sua vida, ele ressignificou aquela situação, ele negociou, ele viu as possibilidades, mas principalmente ele buscou o propósito de Deus. Porque Davi, após ele caminhar para essa nova fase, ele foi até o Senhor. Meu irmão, eu acho que o mais importante em tudo isso é entender o propósito de Deus. Entender a vontade de Deus nesse tempo. O que Deus quer diante disso? Porque eu tenho certeza plena de que Ele não perdeu o controle de nada. Mas é entender qual é a vontade de Deus diante disso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida diante disso? O que Deus quer tratar? O que Deus quer limpar? O que Deus quer reativar na sua vida diante desse processo que temos vivido, esse período de luto? Então é tempo de pensar em aceitar essa nova forma de vida. Aceitar essa nova vida, por mais que seja uma nova vida marcada pela ausência de alguém amado, é processo de redescobrir uma nova forma de viver. E isso é algo que o Senhor quer que nós vivenciemos com Ele. Com Ele. Por isso que Ele é Deus que cuida de nós, Ele é Deus que está conosco, Ele é Deus que tem suprido as nossas necessidades a todo tempo. E é Deus que está conosco. Por isso falamos de luto, mas falamos do cuidado de Deus. Deus cuida mesmo no processo de luto, mesmo no período de dificuldade, mesmo no período de negação, que a gente não quer nada com Deus, porque como Deus pôde fazer isso? Mesmo no período de raiva e questionamento diante do Senhor. E aí você começa a ver as possibilidades e começa a tentar entender o propósito, e assim, Deus vem com alento, com conforto, cuidado e afago do Espírito Santo. Meu irmão, se você é este que tem passado por processo de luto, receba esse carinho, esse afago, esse afeto, esse amor do Espírito Santo, cuidado do Espírito Santo na sua vida, para que você possa passar por esse período com alguém que agora entendeu a vontade e o propósito de Deus. Talvez, lá no fundo, a gente nunca entenda, mas é saber se render diante da vontade do Senhor. E Davi fez isso. E um desses processos foi adorar ao Senhor. Após acontecer a adoração ao Senhor, mesmo quando o meu coração não quer, mesmo quando a minha mente diz que eu estou arrasado, o meu coração, a minha alma adora ao Senhor. Após isso, nós podemos descobrir propósito e assim, aos pouquinhos, caminhar, continuar com a nossa rotina. E após isso, por último, em quinto lugar, é a aceitação. Vemos isso nesse texto, porque ele diz, após o questionamento do pessoal de como você está vivendo assim agora, se antes você estava desse jeito, agora que a criança é morta, você está desse jeito? E aí ele diz, como poderia eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltaria a mim. Veja que o último estágio aconteceu. Davi aceitou. Aceitou e, de alguma forma,
O perdão foi liberado. O perdão foi liberado. Por mais que, nesse momento, ele fosse o culpado de tudo aquilo, porque ele foi aquele que gerou tudo isso, mas na nossa situação comum de luto, o quinto lugar é o ponto, digamos que de partida para uma nova vida dentro desse processo de luto. É você deixar tudo isso para fora. É você aceitar a situação, mesmo depois de vivenciar a negação, o processo de raiva e de questionamento, o processo de tentar negociar as possibilidades, depois de vivenciar essa forma de entender o propósito de Deus, em último lugar, você aceita e libera perdão diante da situação. Portanto, meu irmão, eu espero que você, nesse tempo, entenda e saiba vivenciar esse processo de luto diante, e que essa mensagem seja também uma forma de ajuda, de conselho, de direção para você que tem vivido um processo de luto, você que tem alguém próximo que está vivenciando e que não sabe como lidar. É mais para que possamos entender também que nós temos que entender a vontade de Deus diante desse tempo. E, por fim, que você libere perdão. Se você é alguém que ainda está na negação, anos e anos se passaram e você ainda está nesse processo de não aceitar a perda, que você hoje seja visitado pelo Espírito, que seja um tempo de liberar perdão, de deixar a carga, o peso, o fardo, a culpa diante do Senhor e viver uma vida em paz, em novidade, em novas possibilidades. E o perdão não é esquecimento. O perdão é superação. O perdão é entendimento da vontade de Deus, apesar dos nossos sofrimentos. Porque ao final de tudo, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E naquele dia se levantará. Essa certeza deve estar no nosso coração. Quero orar com você, para que você receba neste tempo ânimo, fortaleza, vigor vindo do alto céu. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos, porque o Senhor, mesmo em um tempo tão difícil, em um processo de luto, em tempos de luto, o Senhor se mostra Deus que tem cuidado de nós. Obrigado porque em um tempo de doença nós estamos sãos. Mas nós queremos dizer que a maior doença não é a doença física. A maior doença é a doença espiritual, Senhor. Que esse tempo seja tempo de portas abertas à recepção do Evangelho, da mensagem salvadora, da redenção em Cristo. Que pessoas que estejam passando por processo de luto, de perda, de tantas dúvidas e questionamentos, que seja tempo de ser tratada pelo Senhor. Nós não queremos aqui trazer psicologia, nós não queremos aqui trazer pontos ou formas, 5 passos, nada disso. Nós queremos apenas ver que o Senhor cuida de nós em meio à vulnerabilidade. Ver que o Senhor cuida de nós enquanto nós não sabemos o que fazer. O Senhor se mostra presente. No silêncio, o Senhor cuida de nós. Geralmente, quando o abraço acontece, ele acontece em silêncio. Que possamos sentir o abraço do Espírito Santo em meio ao luto, em meio à perda, em meio à dor, em meio a corações quebrados. Que sejam restaurados pelo Senhor, que seja restaurado nessa noite. Alianças, esperança, vida, vigor, vindo dos altos céus. Dê-nos esperança, Deus. Diante de um tempo tão difícil, possamos olhar para o alto e estarmos firmados no autor e consumador da nossa fé.
Obrigado pela orientação na tua palavra. Tua palavra é sempre viva, instrutiva e eficaz. Obrigado porque o Senhor é bom, mesmo em meio a luto, mesmo em meio a cenário de morte. Nós temos um Deus que é vida, é vivo, que vivo está e reina eternamente. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Em nome de Cristo que oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Amado, que Deus abençoe a sua vida, que você seja alcançado, encontrado, abraçado, envolvido pelo Santo Espírito nessa noite. Que Deus te abençoe. Mande essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando, que essa pessoa seja abençoada pela presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.